Meus amigos, nós estamos passando por um período muito obscuro no nosso Brasil com esse desgoverno no poder. No último vídeo eu comentei com vocês sobre o confisco da nossa conta bancária. E dessa vez nós temos outro confisco, que são confiscos de terras incendiadas, queimadas, enfim. A ministra do Meio Ambiente está pensando em tomar terra que foi queimada. Assistam esse vídeo da CNN Brasil. Adeptos no governo, confisco de terras queimadas. Dá detalhes pra gente, Clarissa. Boa tarde para você, Uribe. Boa tarde para todo mundo que está acompanhando aqui o Bastidores. Uribe, a ministra Marina Silva, junto com o seu time, está avaliando nos bastidores ali a possibilidade de confiscar terras nas quais tenham sido realizadas queimadas criminosas. Eu fui tentar entender um pouco melhor em que pé que está essa situação e, principalmente, qual que é o grau de viabilidade dessa proposta, né? Conversando ali com alguns juristas, alguns deles, inclusive, ligados ao governo federal, eu pude chegar à seguinte conclusão. A gente tem legislações que permitem o confisco de terras na prática de crimes, usadas na prática de crimes, como, por exemplo, tráfico de drogas ou então trabalho análogo à escravidão. O nosso regulamento já permite esse tipo de apreensão. Então, se a pessoa cometeu um crime, usou essa terra para cometer um crime, então isso pode ser apreendido pelo governo, eventualmente cedido, por exemplo, para fins de reforma agrária. Só que, Uribe, não há na legislação, pelo que eu pude entender, algo que enquadrasse especificamente o caso das queimadas. Tem a avaliação de uma ala do governo de que seria um mecanismo interessante, mas aí, na hora de tentar entender qual é a real eficiência desse instrumento, eu fiquei pouco convencida de que os próprios políticos que discutem esse tema acreditam que vai ser, de fato, uma medida com potencial de barrar, frear de maneira efetiva as queimadas, por vários motivos. Um deles é porque fica muito difícil identificar, provar que a queimada realizada numa determinada área foi criminosa. Não dá para você saber direito, por exemplo, se foi alguém que estava lá fazendo um fogareirinho para esquentar alguma coisa, perdeu o controle da coisa e aquilo se alastrou, justifica uma pessoa perder a terra por causa disso? Não tem como você provar isso com tanta facilidade. Quando a gente tem queimadas criminosas, a gente tem todo um sistema de satélites, né, no governo brasileiro que permite monitorar a incidência desse tipo de evento. Só que quando essas imagens chegam para análise, o incêndio já acabou, a queimada já está alastrada, a pessoa que é responsável por isso muitas vezes já saiu de lá e não é que tem uma fotinho e a pessoa está ali segurando o RG dele para que a gente saiba quem é. Então, é também um crime de difícil identificação. Eu acho que deu para entender exatamente o que esse desgoverno quer fazer. Você tem uma terra, essa terra pegou fogo. Se esse fogo foi criminoso, a sua terra será confiscada. Como a própria jornalista, incrédula com toda essa situação, pergunta, mas espera aí, como que nós vamos saber se aquele fogo foi criminoso ou não? Mas eu tenho uma observação um pouquinho mais profunda sobre o assunto. O que Marina Silva, juntamente com esse desgoverno Lula, quer passar para você é que ela está fazendo alguma coisa contra essas queimadas que não tem fim. Mas o que na verdade está por trás dessas cortinas é o que realmente eles querem fazer. Todos vocês que me acompanham sabem muito bem que a esquerda tem o sonho de acabar com a propriedade privada. Seja terras produtivas, improdutivas, seja casa, apartamento, não interessa. Propriedade privada em um país comunista / socialista não deve existir, segundo a própria esquerda. O certo é dividir por igual para todas as pessoas. Mas essa igualdade nunca chega de verdade. E o que está por trás das cortinas, com esse mecanismo que o Ministério do Meio Ambiente quer usar, porque lembrando a todos vocês, isso já é usado aqui no Brasil, quando, por exemplo, ali tem uma fazenda, um traficante é dono daquela fazenda, ele foi preso, foi comprovado que aquela terra é usada para o tráfico, aí sim, aquela terra é confiscada. Mas a ministra do Meio Ambiente, malandramente, quer usar esse mecanismo para chegar no fim proposto da esquerda aqui no Brasil. E uma dessas finalidades, como eu já disse para vocês, é fazer com que você não tenha nada, mas que você seja muito feliz. Eles sabem muito bem que montar ali um projeto de lei para acabar com a propriedade privada no Brasil é algo que dificilmente vai passar. Mas, se eles usarem algumas artimanhas, mecanismos que esconda a verdade, aí sim, isso tem como passar. E vou deixar aqui para vocês uma segunda observação. Escutem bem. A esquerda, o Lula, não gosta do agro. Ele chama o agro com aquele nome que acaba com ista. Esse mecanismo, se colocado em prática, será usado, na verdade, contra o próprio agro. Será a maior covardia que vai acontecer no país. Será o maior desmembramento de terras que vai acontecer nesse país. A esquerda não gosta do capitalismo, não gosta da meritocracia e eles não gostam de quem gera emprego. Então, o fim é acabar com
Os grandes empresários com o capitalismo e com certeza eles querem iniciar isso com o nosso grandioso agro. Estamos a passos largos, não para uma Venezuela somente, não para uma Cuba somente. Eu vou mais a fundo. Estamos a passos largos para virar exatamente uma União Soviética 4.0. Então pegue esse vídeo, compartilha, vamos para as redes sociais dizer não para esse mecanismo que Marina Silva, que nunca faz nada, agora que resolveu se mexer, quer acabar com a propriedade privada no nosso país. Diga não a esse mecanismo. Vá na sua rede social, fale não, mostre, demonstre que vocês estão contra a essa bizarrice que esse desgoverno quer fazer com o nosso país. Nós estamos ao lado do agro, nós estamos ao lado daqueles que colocam comida na nossa mesa. E é muita ignorância da pessoa achar que, por exemplo, quem está fazendo uma das pessoas que estão fazendo essas queimadas é o próprio agro. Não existe ignorância maior do que essa. Eles não acabariam com a própria plantação, com o próprio gado e não ia ganhar nada com isso. Isso é fora da realidade. Então vá para sua rede social, faça a sua parte como um cidadão de bem e diga não a Marina Silva, a esse mecanismo comunista que ela quer impor no nosso país. Obrigada pela atenção de todos. Se inscrevam aqui no canal, compartilhe esse vídeo, dê o seu like, comente, me sigam nas redes sociais, os links estão na descrição desse vídeo.